Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar novamente do assunto transtorno mental. Mas a gente vai falar de transtorno mental no trabalho, devido ao trabalho. Eu estou aqui com uma matéria do jornal O Tempo. No caso, eu estou aqui na revista virtual, jornal virtual. E o título dentro do âmbito da saúde é: no limite, 40% dos médicos do país sofrem com transtorno mental e essa situação é percebida em Minas Gerais. Diga-se de passagem, Minas Gerais é o estado de onde eu estou falando, Eu sou da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Muito bem. E ele começa assim. Entre os principais diagnósticos estão doenças como ansiedade, 33,5%, depressão, 22,1% e burnout, 6,7%. Muito bem, essa reportagem foi escrita por Juliana Siqueira e Raíssa Oliveira, foi publicada em 10 de fevereiro de 2025 e nós estamos hoje no dia 11 de fevereiro de 2025. Muito bem, é uma reportagem pequena. Eu devo fazer poucas incursões aqui, porque a matéria, de uma maneira geral, ela é bem específica com relação às questões da área médica, ou por outra, do atendimento médico, tanto da saúde Estado, quanto a saúde União, quanto a saúde privada, Então, eu vou lê-la mais ou menos rapidamente, presumo que esse podcast será curto. Então vamos lá. Durante um dia comum de consultas, o médico da família e comunidade, Arthur Oliveira Mendes, de 46 anos de idade, foi informado que 2 colegas estavam afastados por problema de saúde e que teria que atender sozinho um grande número de pacientes que lotava a sala de espera. Minutos depois, as consultas foram interrompidas pela chegada de uma paciente idosa em estado grave, necessitando de toda a atenção do médico. Enquanto o profissional corria contra o tempo para salvar uma vida com poucos recursos, pessoas em sofrimento reclamavam da demora do atendimento e parentes gritavam com funcionários e ameaçavam invadir a sala de urgência. O cenário de pressão vivido por este médico Arthur, que também é diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o SINMED-MG, é frequente na rotina dos médicos do Estado e tem levado ao adoecimento mental de muitos profissionais da saúde. Eu creio que isso aí não é uma coisa apenas do Estado de Minas, Creio que isso acontece em vários estados populosos, não apenas na cidade de Belo Horizonte ou na capital, mas também muito no interior, em cidades mais populosas. Então eu acredito que isso aí seja uma coisa mais geral. Mas vamos continuar. Dados do estudo de qualidade de vida dos médicos, entre aspas, realizadas pela AFIA, ela deve ser alguma associação, mostram que 40% dos médicos podem desenvolver transtornos psicológicos no Brasil. São vários os momentos de maior estresse, ao menos uma vez por semana. É uma realidade de toda a classe médica. Em alguns momentos ultrapassa o limite do suportável e então o profissional pode também adoecer. Estudos diversos têm demonstrado que os médicos têm adoecido muito, têm sofrido de forma ímpar com problemas de saúde mental, desabafa o médico e diretor do SINMED-MG. Assim como o Dr. Arthur, vários outros médicos do estado são submetidos constantemente a situações de pressão, situações de estresse, que associadas às baixas condições de trabalho, como falta de profissionais e sucateamento de hospitais, levam ao esgotamento do profissional e muitas vezes ao desenvolvimento de quadros de transtornos mentais. Mulheres são a maioria afetada, sendo 2 a cada 3 profissionais afetados. É uma situação frequente ver os colegas cansados, não é à toa o flagrante abuso de medicamentos para a saúde mental e afastamento por adoecimento entre médicos. Isso vem piorando. Quem diz isso para nós é o médico da família e da comunidade que trabalha há 20 anos atendendo pacientes em Belo Horizonte.
Segundo dados da pesquisa Anvia, metade dos profissionais na faixa etária dos 25 a 35 anos sofre com transtornos psicológicos. Entre os principais diagnósticos estão doenças como ansiedade, 33,5%, depressão, 22,1% e burnout, 6,7%. O levantamento revelou ainda que cerca de 3,6% dos médicos já esteve internado para alguma condição mental e precisou ficar afastado por até 5 semanas nos últimos 12 meses. Lembrando que nós estamos em fevereiro de 2025. Para o coordenador do Fórum Nacional de Serviços de Apoio em Escola Médica, o Força, Sérgio Baldassin, os desafios para os profissionais começam antes mesmo de eles se formarem. Alto nível de dificuldade para entrar no curso de medicina e as duras exigências no decorrer dos anos de estudo são alguns dos fatores que já podem pesar na mente de muitos alunos. Eles enfrentam muitas dificuldades. É uma exigência grande todo o tempo. É preciso haver resiliência e capacidade de adaptação, diz o Dr. Baldassin. Quando vão para o dia de trabalho, vem mais desafios. Baldassin lembra que muitos médicos enfrentam episódios de violência e assédio. Além disso, a cobrança agora vai além de saber diagnosticar doenças e adquirir conhecimentos. Muitos profissionais são pressionados a realizar atendimentos rápidos, de até 10 minutos, em uma lógica que privilegia a quantidade. Também enfrentam muitas vezes a falta de recursos para atuarem. Isto é totalmente contraprodutivo, afirma Baldassin. Problemas estruturais. O conselheiro do Conselho Regional do Estado de Minas, CRMMG, Paulo Roberto Repsold, destaca que, para além das altas exigências com os estudos, residências e atendimentos, os médicos no país enfrentam problemas estruturais. Fatores que contribuem para os problemas da saúde mental na profissão também vêm das próprias condições do Brasil. E, segundo ele, isso é bem mais difícil de resolver. Os investimentos na saúde são aquém do necessário, inclusive na iniciativa privada, que também tem suas deficiências. Além disso, há casos de violência contra profissionais de saúde. São um conjunto de fatores estressantes, diz ele. Eu vou fazer só um adendo aqui. Realmente, nós temos um sistema SUS que dizem que é um segundo melhor do mundo em termos de atendimento, de penetração, mas toda hora que se fala de poupar verba e se adequar ao orçamento e aquela porcaria de não sei o que lá, fiscal e um escambau, sempre se tira dinheiro da educação e da saúde. Então é natural que isso aqui esteja acontecendo, quer dizer, natural no sentido de que decorre uma consequência plausível, razoável de se perceber, não que seja bom que aconteça, mas que invariavelmente vai acontecer pela questão das verbas, né? Então nós temos que ter lá o controle fiscal do Ministério da Fazenda, que só pode gastar aquilo que arrecada, parará, porque nós temos uma dívida pública, essa dívida pública consome 47% do orçamento do ano, e o orçamento os valores pagos à dívida pública são intocáveis, você não pode diminuir um centavo. Então, se você tiver problema de arrecadação, problema de alguma catástrofe, alguma coisa em que o orçamento sair se desequilibrar, a gente, durante o ano, né, depois de votado e ter disponibilidade daquele valor, você é pressionado a retirar dinheiros, né, as gordurinhas, né, que eles pensam haver, né, as gastanças que eles pensam haver, incide exatamente sobre setores estratégicos. Então, é por isso que o SUS, sendo o segundo melhor plano de saúde nacional do mundo, talvez, acho que perdendo apenas para Canadá e Reino Unido, ele, apesar disso, com baixas verbas, ele não funciona, até porque ele atinge todo o país. Mas isso não é só um problema do SUS, ou um problema da União, ou um problema dos estados, é um problema também da rede privada, porque a rede privada também não tem investimentos, né?
segundo ele diz aqui. Eu não vou entrar nesse ponto porque nós não estamos lendo nada, nenhum parâmetro sobre isso. Vamos continuar. Em Belo Horizonte, o sucateamento de hospitais tem superlotado as duas principais unidades de atendimento de emergência nas últimas semanas. No pronto-socorro João 23, o centro cirúrgico foi sobrecarregado após o Hospital Maria Amélia Lins, o HMAL, na região centro-sul de Belo Horizonte, fechar o bloco cirúrgico devido à quebra do intensificador de imagens e de outros equipamentos essenciais para cirurgias. Já no Hospital Visoleta Neves, ele fechou as portas no dia 22 de janeiro para novos pacientes por 24 horas, depois de uma superlotação agravada pela suspensão das cirurgias ortopédicas eletivas em 7 unidades de saúde da rede SUS-BH. Ele fechou por 24 horas, tá, gente? Problemas de estrutura também afetam o Hospital Governador Israel Pinheiro, o HGIP, do IPSENG, que suspendeu exames de ultrassom depois de um ar-condicionado ter estragado, e o Hospital da Baleia, da região leste, que também passou a operar no limite. Para o ortopedista Diogo Sabido, de 42 anos, as dificuldades relacionadas às más condições estruturais de gestão e de acompanhamento, associadas a problemas como agressões verbais cometidas por pacientes insatisfeitos, criam um sentimento de frustração na categoria dos médicos. A sensação de impotência é enorme e a frustração com a carreira é um sentimento que muitos levam consigo. Acho que não conheço nenhum médico que não se considere cansado com a carreira, revelou o profissional. Na avaliação de Repsold, esse é um cenário difícil de reverter. O país precisa evoluir mais, ter uma melhor assistência de saúde e dar condições melhores de trabalho. Isso não é algo simples. Passa por uma gestão, evolução do país, do Brasil, cenário internacional também, diz Repsold, que completa com a importância de uma carga horária menor e uma melhor remuneração aos médicos, às equipes médicas. Mas isso não é algo fácil em um país de dimensões continentais como o nosso, né? O exercício da medicina é diferente de acordo com o lugar em que o profissional está, afirma. Repsold ressalta que muitas vezes as pessoas consideram um médico incompetente, mas não há a compreensão de onde ele se encontra e os recursos que ele tem para exercer o seu trabalho. Sem contar, isso já são palavras minhas aqui, sem contar que o médico ele tem que estar sempre se atualizando. E nesse ritmo de trabalho que tem aqui, como é que o camarada se distancia para poder fazer um curso, para poder fazer um aperfeiçoamento? Né? Isso aí é para quem tem uma clientela garantida, um consultório bem montado, que é uma pessoa que pode fazer investimento. Isso não é para todos os médicos, né? Então, voltando ao texto, há médicos atuando em cidades com 10, 15 mil habitantes e hospitais que internam apenas para coisas muito simples. Para algo melhor, eles precisam enviar o paciente para uma cidade maior, cidade grande. É um cenário complexo que precisamos enfrentar, conclui. Então, o médico se sente muito apertado e ele não tem tempo de dosar ou testar a sua competência. Portanto, chamá-lo de incompetente é até injusto. Sem saúde para si, sem saúde para os outros. Embora sejam profissionais da saúde, há um grande número de médicos que cuidam de pacientes, mas não cuidam de si próprios, segundo Baldassin. Esse é mais um elemento que agrava a situação, tanto deles quanto da população em geral, segundo o coordenador do Fórum Nacional de Serviços de Apoio em Escolas Médicas. Ele lembra que, apesar de terem conhecimento aprofundado sobre saúde humana, nem sempre os profissionais utilizam esses conhecimentos para si, ou têm tempo de fazê-lo. Vão deixando para depois, até que em alguns casos a situação fique insustentável e eles têm de ser afastados ou se autoafastarem para se cuidar. Quando o médico cuida da própria saúde, ele erra menos, sofre menos processos e ele precisa se cuidar para ser um bom profissional, um bom comunicador, afirma. Baldassin lembra que essa falta de cuidado reflete no próprio atendimento dos médicos e traz consequências para a saúde como um todo. Temos a obrigação de ensinar o autocuidado ao médico, o que reflete na segurança do próprio paciente. Assim ele vai aprender
Ao olhar o paciente, ver se ele está triste, exaltado, cansado, alegre demais. Se o médico está chateado, ele próprio depressivo, ele chega e não olha a pessoa, não dá o seu máximo no atendimento, não faz perguntas detalhadas. Conclui. Então ele não tem um atendimento adequado para o paciente, porque ele próprio está em falta consigo, ou o sistema está em falta com ele. Desculpa, gente. Mulheres afetadas. Dados da demografia médica divulgada pelo Conselho Federal de Medicina no ano passado mostram que há 575.930 médicos no Brasil, sendo que 49,9%, ou seja, 287.457, são mulheres. Apesar de o número praticamente se igualar ao número dos médicos homens, as mulheres enfrentam ainda mais desafios, conforme destaca o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a chamada ANADEM, Raul Canal. Muitas vezes, elas são as maiores vítimas de violência por parte dos pacientes, além de receberem menos. A mulher já costuma começar em desvantagem, já que normalmente tem 2 jornadas, uma no trabalho e outra em casa. Além disso, elas muitas vezes são discriminadas, têm remuneração mais baixa, sofrem violência no trabalho, diz canal. Interessante isso, né? Uma mulher e um homem como médico, ela não pode ganhar menos. A competência dela obrigatoriamente é igual. Por que uma mulher ganha menos? Porque ela tem o serviço em casa. É uma visão distorcida, né? Mas esse ganhar menos aqui, ele deve se referir ao mercado privado, né? Porque eu não acredito que no Estado ou no SUS uma médica ou um médico possam ganhar diferente para a mesma função. Essa injustiça partiria do Estado, isso não tem sentido. Muito bem, finalizando. O médico então diz que muitos pacientes já buscam atendimento médico estressados e descontam isso nos profissionais. E quando é mulher, o cara fica mais corajoso, ou a própria mulher fica mais corajosa diante de uma médica mulher. Quando esse profissional é uma mulher, a descarga pode ser ainda maior. Não se sabe bem por quê. Elas costumam ser mais suscetíveis a esse tipo de violência, afirma ele, que destaca a importância de valorizar mais o trabalho feminino. É verdade. Bom, gente, então esse foi o recado desse nosso podcast aqui, que nós estamos falando de transtornos profissionais também nos médicos, né? E eu vou agradecer a sua atenção, espero que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário se você achar importante e assine o nosso canal se você for novo por aqui. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.